Eu quero perguntar-te, passo a passo, como é que um jovem pode começar a preparar-se para adquirir um imóvel? Primeiro passo, chegares ao... O que é que isto significa, para quem não percebe nada disto? Basicamente é uma isenção, tu vais deixar de pagar este valor. Paulo Oceano, jovem vaguense e agente imobiliário. Consegues ter valores ao cêntimo do... Vem partilhar contigo a realidade do mercado imobiliário em Vagos e desvendar tudo o que precisas de saber antes de dares o primeiro passo para comprar a tua casa. Compensa mais arrendar ou comprar uma casa? Eu acho que o grande erro, não só dos jovens, até aqui de toda a população, é... O intermediário de crédito tem sempre o teu melhor interesse? Ação! Olá, Paulo. Antes de mais, quero agradecer-te por teres aceito o nosso convite e por estares aqui a partilhar as tuas dicas e o teu conhecimento. Portanto, diz-nos conta-nos um bocadinho sobre ti e como é que tu entraste no setor imobiliário. Olá Beatriz, olha, antes de mais eu é que agradeço por me terem convidado. No fundo, pronto, são boas estas iniciativas, até de unir aqui os jovens do concelho. Quanto ao mercado imobiliário, é tudo muito engraçado, porque eu desde muito novo sempre tive aquela ideia de não perseguir estudos, nunca quis ir para a universidade. Era aquele típico miúdo que chegava à casa, literalmente, era para usar a mala porque queria treinar, sempre joguei futebol. E pronto, foi isso. Sempre quis ir para o mercado de trabalho, ao contrário até dos meus pais por acaso tinham a ambição que eu fosse para a universidade. Eu desde muito novo esqueci essa ideia. Pronto, eu sempre fui um jovem que tinha facilidade em fazer tudo. E só queria entrar no mercado de trabalho e começar realmente a ganhar o meu dinheiro, e foi assim que tudo começou. Comecei até por acaso aqui na zona industrial de Vagos, numa fábrica, ligado à parte da armazenista. Depois fui para mais perto de casa, onde estive ligado à serralharia, soldadura, do qual também gostei bastante, foi uma experiência boa. Por fim, passei na segurança e chegou depois a uma certa altura em que eu disse não. Quero algo que me dê aqui um bom alcance a nível de várias coisas. E apareceu esta oportunidade no mercado imobiliário, ingressei, um bocadinho contra os hábitos que sempre foram incutidos, e também os meus, porque sempre fui uma pessoa que preferi ganhar menos dinheiro, mas algo certo, enquanto no mercado imobiliário não, depende aqui sempre do teu dia a dia. Sim. E pronto, só que é muito engraçado e por isso é que eu conto sempre esta história. Eu lembro-me de estar no meu 12º ano e estar em casa, na cozinha, e eu vir-me para a minha mãe e digo: mãe, eu não sei o que é que eu vou fazer quando acabar o 12º ano. Eu faço tudo, mas não há algo que eu diga isto, que me chame. E a minha mãe, muito espontaneamente, diz-me, olha para mim e diz-me: vejo como consultora imobiliária. E na altura foi aquela reação: mãe, estás maluquinha? E o engraçado é que, passado sensivelmente aqui 4 anos, eu entro no mercado imobiliário, estou agora a completar o meu primeiro ano, está a correr muito bem, e pronto, e é isto, é uma história muito engraçada. Boa. Sim, realmente é engraçada a tua história. Agora, aqui, em relação ao mercado imobiliário, falaste nas flutuações e é precisamente isso que nos traz aqui, porque nós queremos saber que perspectivas é que os jovens têm na compra de casas e, portanto, queremos as tuas dicas e a tua ajuda, apesar de teres um ano de experiência, já tens bons resultados e queremos saber como é que está o mercado imobiliário atualmente, mais especificamente em Vagos. Há oportunidades para jovens compradores? Sim, continua a haver oportunidades há sempre. Agora, nesta fase são reduzidas, continua a haver muita procura e pouca oferta. Graças a Deus aqui na nossa zona tem havido aqui um bom volume a nível de construção, estão a nascer aí vários prédios, pronto, isso para além de abrir mais oportunidades para os jovens, dá também aqui outro impacto ao concelho, e vejo aqui o futuro com risonho para os jovens. Agora também temos aqui muito aquela questão da medida, em que os jovens também estão aqui um bocadinho a aguardar aqui a aprovação da medida dos 100% de financiamento. Pensei que isso já tivesse entrado em vigor agora no início de agosto. Não, o que está neste momento em vigor
é a isenção de IMT e de imposto de selo. Exato. Ou seja, esses dois impostos já saem a zero, mas a questão do financiamento a 100% ainda não está em vigor. E quanto a esta juventude, até aqui aos 35 anos, pronto, está aqui um bocadinho a aguardar, está um bocadinho aqui à espera, a partir do momento que isso avançar, o mercado vai ainda ativar mais. Pois, eu ia perguntar-te agora realmente sobre isso, porque o novo governo tem apresentado várias propostas em relação à habitação e que propostas é que há, que apoios do governo é que há agora para os compradores jovens? Olha, o governo de facto está a melhorar estas condições e está a dar estas condições para os jovens e mesmo para toda a gente, mas especializando aqui nos jovens, estas duas grandes medidas, que é o caso da isenção de IMT e de imposto de selo, são uma grande ajuda. Estamos a falar sempre aqui numa aquisição aqui na ordem, a rondar aqui os 200 mil, estamos a falar sempre superior a 10 mil euros, na ordem destes valores. Em termos práticos, o que é que isto significa para quem não percebe nada disto? Basicamente é uma isenção, tu vais deixar de pagar este valor, que era uma coisa que tu antes pagavas e agora vais deixar de pagar. E relativamente ao financiamento, a 100% ainda não está em vigor. O que é que acontecia? Os bancos emprestavam aqui até 85%, Okay. mais coisa menos coisa, e tu, enquanto cidadão, tinhas de ter aqui à volta entre os 10% e 15%. Com esta medida a ser aprovada, e é nisso que se está a trabalhar, o banco vai ficar na mesma com essa parte e o Estado entrará aqui como uma garantia. Ou seja, vai precaver certas situações. Sim, tu agora nesta fase... Vai ser como um fiador. Sim, É basicamente isso? tu não vais precisar de ter tantos capitais próprios para fazer uma aquisição. Ok. Ainda não se sabe muito bem como é que vai funcionar, então ainda se está a laminar isso, ainda não foi divulgada essa informação. Tudo o que é bancos e terminais de crédito está tudo a aguardar, está tudo ainda a ser negociado. Vamos aguardar, mas sem dúvida alguma é uma grande mais-valia para os jovens que se encaixam neste setor de idade. Certo, sim. E em relação a um jovem comprador, na prática, como é que um jovem sabe se tem reunidas as condições que pode comprar a casa? Ou seja, como é que eu sei se tenho determinados parâmetros e se posso comprar uma casa efetivamente? Eu acho que o grande erro, não só dos jovens, até aqui de toda a população, é ultrapassarem aqui passos. O comum normal das pessoas, antes de perceber se têm capacidade, é ir ver logo casas, ir aos portais que hoje em dia nós conhecemos, ir logo casa, e ver logo casas, valores. Isso não faz sentido nenhum. O que é que eu aconselho sempre e faço por isso? Reunir diante do intermediário de crédito, tenho a facilidade de trabalhar com reúno sempre com o intermediário de crédito. Primeiro passo, definir valores. Ok, podemos ir até X. Ok, então depois de estar definido um valor, vamos ao mercado e então vamos ver produto na ordem destes valores. O que é que acontece? As pessoas vão ver valores que, em muitos dos casos, já não vão ver imóveis superiores àquilo que realmente podem, e para além de não poderem, criam expectativas. Tu quando vês uma coisa de 400 mil euros e depois só consegues chegar a uma coisa de 200 mil euros, criaste ali umas expectativas na comodidade, no luxo, que depois vais sentir falta e não te vais simpatizar com o produto que realmente tens capacidade. E és jovem, estás a começar agora a vida. Acho que se começarmos, pronto, de início, as coisas são quando fluem sem problemas. Imaginando, por exemplo, um jovem que ganha 1.200 euros por mês e que tenha poupanças até 5.000 euros, esse jovem pode comprar uma casa? Com esses valores neste momento, não. Isto porque tu sempre que fazes uma aquisição de um ativo, à data de hoje, não tendo aquela medida em vigor, tu precisas ter sempre aqui 10% de capitais próprios para dar de entrada, é o mínimo. Sendo que depois... 10% do imóvel que tu tencionas adquirir? 10% do valor de fecho desse imóvel. Ok. Precisas sempre desse percentual e depois precisas também aqui eu digo sempre aqui entre 5, 6, 7% para pagar de impostos na data da escritura. Ou seja, precisas sempre aqui entre 16, 17% de valor em capitais próprios para fazer uma aquisição. Para teres um fundo em que possas precaver custos, não é? Que vais ter com a escritura e etc. Sim. Isso é uma das grandes vantagens também de reunires com o intermediário de crédito ou com quem esteja ligado a essa questão, é o facto de tu estás informada, consegues ter valores ao cêntimo
valores de escritura, valores de impostos, tudo certinho, ou seja, não te vai faltar informação e tu em momento algum vais te sentir surpreendida. E o grande erro no mercado imobiliário em todos os setores é a falta de informação. Tu, praticamente, estás munido de muita informação, tu estás muito mais tranquilo e ao estás munido de muita informação vais ter confiança em quem estás a trabalhar e hoje em dia faz aqui um bocadinho, as pessoas esquecem-se de passar pelos primeiros passos e querem arrancar logo para cima. Sim, acho que isso também tem muito a ver com a nossa cultura dos jovens atualmente, que é não temos aquela paciência que se calhar os nossos avós e os nossos pais tiveram para adquirir um imóvel, para construir um imóvel. Eram fases diferentes. Se calhar os nossos pais e os nossos avós, na nossa altura, também tinham esta ambição e esta rapidez, esta urgência. Agora nós conhecemos, já estão mais maduros, também devido à idade e também toda uma experiência de vida, mas se calhar naquela altura, e também não temos completamente diferentes. Antigamente não havia esta volatilidade do mercado e etc. Era tudo muito diferente. Eu quero perguntar-te, passo a passo, como é que um jovem pode começar a preparar-se para adquirir um imóvel, mas antes tinha-me surgido uma dúvida que é, compensa mais arrendar ou comprar uma casa? Isso é uma questão que depende muito de caso para caso. Na grande maioria dos... Ou até construir uma casa própria. Desculpa interromper-te, mas são três... Essa parte da construção não vou abordar tanto, porque a dúvida costuma sempre aqui entre o comprar e o arrendar, e vou até entrar mais nesses parâmetros. Acontece muito, e hoje em dia, tendo em conta os valores que se pagam de rendas atualmente e os valores da prestação, só em casos muito específicos é que compensa de facto arrendar um imóvel. Se tu me disseres, ok, mas eu vou estar aqui na zona de Vagos 4 ou 5 anos e possivelmente depois vou para Lisboa, não sei, é um incerto. Ok, mas se tu fizeres a aquisição aqui, depois, quando chegar a essa altura de teres que mudar, tu depois aí podes rentabilizar o teu imóvel de duas formas, meter no mercado de arrendamento ou vender para comprar em Lisboa. Pronto, são tudo coisas que, lá está, vai bater sempre naquela questão da falta de informação, porque hoje em dia os valores das rendas são superiores aos valores da prestação. Sim, assim, costumam dizer que quando adquires o imóvel a tua prestação fica mais baixa. É assim, não tem nada a ver, uma coisa é tu estares a pagar uma prestação ao banco, outra coisa é estares a pagar uma renda a um senhorio. E as pessoas às vezes ainda confundem muito, só pensam, ok, vou pagar menos ou vou pagar mais e não pesam muito bem. E depois a questão também não é só essa, é que tu, sendo tu novo, estás a construir património. Sim. Estás a criar ativos, que depois, lá está, podes vender ou ficar com eles. Mas são ativos, é património, o mercado continua a subir, o mercado não vai certamente cair. São ativos que estão a valorizar. Enquanto que uma coisa é estás a pagar o teu ativo, outra coisa é estás a pagar o ativo de alguém. Exatamente. Pronto. Se andares 40 anos a arrendar uma casa, vais chegar ao final de 40 anos em que vais ter zero ativos. Então, hoje em dia, tendo em conta aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, desta ansiedade que os jovens têm às vezes em sair de casa, muitas vezes colocam-se na posição de serem inquilinos em vez de adquirirem um imóvel. Mas sabes que eu acho que isso vai tudo de acordo à falta de informação, porque hoje em dia há poucas pessoas a passar este tipo de informação, mas isso é um bocadinho geral. O cidadão português não tem muita literacia financeira. Ok, então isso é um problema. Sim, sem dúvida alguma. Isto Nesta é um problema do país. Não, mas é um problema do país num geral. Sim, mas... Ligado, não há... Se não fores tu a interessar-te pelo tema e ires à procura de mais, não tem incutida a literacia financeira. Se bem que no Porto já estão a incutir isso nas escolas, mas até então não havia intenção de dar a conhecer. Eu acho um bocadinho inadmissível, e eu passei por isso, e certamente que tu também. Saíste do 12º ano, não sabias o que era um IRS. Então foi que é uma coisa normal da vida de um adulto. Sim, a partir do momento que começas a trabalhar, tens de saber o que é o IRS. Pronto, e como essas coisas, há muitas coisas em que podia ser já incutido a nível escolar e não é. E o português, pronto, está aqui um bocadinho de olhos fechados ligado a esta parte, e se não formos nós jovens a querer e ir buscar mais informação, porque hoje em dia, infelizmente, temos aqui o Google,
conseguimos saber tudo, depois é preciso selecionar aqui algumas informações. Claro. Se nós o fizermos, conseguimos prosperar, mas o cidadão comum fica acomodado e segue um bocadinho aquilo que vem atrás, pais, é a comunidade, está ali, sei que está ali para arrendar, ok, vou para lá. E se calhar não sabem que a prestação de uma aquisição em que podemos estar a comprar em nome próprio poderia ser menor, mas pronto. Agora, em termos práticos, imaginando que eu sou uma jovem vaguense, a verdade é essa, qual é o primeiro passo que eu tenho de dar se eu quiser adquirir um imóvel, tendo já em conta a questão que falámos de ter um salário minimamente suficiente para cobrir uma prestação e algumas poupanças? O que é que eu tenho de fazer primeiro? Primeiro passo, chegares a alguém, a parte aqui do intermediário de créditos ou mesmo do teu próprio banco. Eu falo muito de intermediários de crédito porque o intermediário de crédito tem aqui uma vantagem de conseguir aqui informações diante de vários bancos, em vez de seres tu a fazê-lo. Mas o intermediário de crédito tem sempre o teu melhor interesse? Ou seja, o intermediário de crédito tem, para eu também tentar perceber, tem uma rede de contactos, ou seja, estabelece relações com os bancos e vai tentar negociar por ti com os bancos. Mas não podes ser tu a fazer esse... Não, tu podes fazê-lo. Ok. Tu podes fazê-lo. Os valores são muito semelhantes. O que acontece aqui com o intermediário de crédito? Ele reúne as tuas informações e manda para os vários bancos. Não é contactos, ele manda mesmo para os vários bancos com quem tem protocolo. E depois tu recebes as informações. E depois és tu que optas. Ele, em momento algum, pelo menos que eu conheça, aliás, também trabalho com alguém que tenho confiança, não toma decisões nenhumas. És tu, enquanto cliente, que vais tomar a tua decisão. Ele faz todo o suporte de reunir informação, enviar, esclarecer o que for necessário. Agiliza, portanto serve aqui de facilitador, não é? Sim, sem dúvida alguma. É importantíssimo, lá está, para a malta da nossa idade, porque há muita dúvida. Ok. Há muita falta de informação e é aquilo que eu digo sempre, têm dúvidas, perguntem. Perguntem. A questão é que eu acho que os jovens acham que lhes vai sempre ser cobrado alguma coisa. Ou seja, não pedem informação porque pensam, ok, eu vou falar com um consultor imobiliário ou com um intermediário de crédito ou com o banco ou com X ou Y e vão-me já pedir para despender dinheiro ou vão-me já querer impingir um negócio. E então, pronto, tentam ser mais autónomos na recolha dessa informação que depois nem sempre acaba por ser mais certa. Achas que é isto que acontece ou como é que tu vês isto? Vejo um bocadinho assim na ótica dos clientes. O consultor imobiliário hoje em dia tem uma imagem muito parecida ao vendedor de carros de antigamente, que pronto, pelo que eu sei era passado um bocadinho até a imagem de aldrabão e etc. Isso acontece hoje um bocadinho no mercado imobiliário porque não há grande filtragem na admissão de pessoas, enquanto que tu lá fora nos outros países precisas de uma cédula, precisas de realmente formação intensiva e estás credibilitado para iniciar no mercado imobiliário, tu aqui em Portugal não. Eu costumo até dar o exemplo que o mercado imobiliário hoje em dia é o setor onde consegues lidar com o maior valor de monetário sem ter formação, não é? Sem ter formação. Sem ter formação, ou seja, sem teres um canudo, vá. Sim, tu hoje em dia facilmente lidas com ativos acima de 400, 500, 1 milhão. Eu costumo dizer às jovens que não conseguem ter 10, 20 euros no bolso, não os sabem gerir e estão a gerir ativos neste valor de outras pessoas. Ou seja, faz falta. E esta falta aqui de formação traz pouca credibilidade e então pronto, está aqui um bocadinho associado, é óbvio, em como todos os trabalhos, tens melhores profissionais, tens piores, cabe-nos a nós, de uma forma geral, enquanto consultores, pronto, limpar um bocadinho aqui a imagem do mercado. Mas agora voltando então ao passo a passo, primeiro passo então, intermediário de crédito, informarmos se temos condições para... Perceber as tuas condições atuais, até que valores é que consegues atingir. Depois de estarem definidos os valores, então vamos ao mercado. Já com aqueles parâmetros e de acordo com todas as características que procuras no imóvel. Pronto. O processo é terminar o crédito, fazer reunir esta informação. Depois, ok, temos aqui duas escolhas, por exemplo. Ok, marcamos 2 visitas. Se for do agrado proposta,
negociação, no caso fechar-se negócio, assinatura do contrato de promessa compra e venda, que é nesta altura que tem que ser então os tais 10% mínimo, isso depende sempre da tua proposta. Isso pode ser negociado? O quê? Os 10%? A proposta é tua, o mínimo é os 10%, tu fazes o de acordo legal. com o que tu tens ou o que tu queres investir nesta fase inicial, no contrato de promessa, o chamado CPCV, que toda a gente usa o CPCV, pronto, dás qualquer valor que tu entendas acima de 10%. E pronto, e depois, se for através de um financiamento, demoras sempre aqui 1 mês e meio mínimo para escriturar. Se for através de capitais próprios, é uma coisa muito mais imediata. Pronto, são estes os passos, tens a escritura depois no final, que é pronto, onde fazes realmente a aquisição do imóvel, ficas como proprietário. E portanto, vamos se calhar um exemplo prático, para percebermos melhor. Se consegues ilustrar mais ou menos? Todos estes passos? Não todos estes passos, mas imagina, um jovem que ganha estes 1.200 euros e tem estes 5.000 euros de poupanças, só precisa disto, que outros custos é que ele precisa de prever? Neste momento, um jovem com 5.000 euros de poupanças não consegue fazer nenhuma aquisição. Okay. Se fores a pensar que mínimo são 10%, ou seja, 5%, estamos a falar aqui de uma aquisição de 50.000 euros, que pronto, aqui na nossa zona hoje em dia é completamente inviável. Era isso que eu queria, que me falasses de valores. Vamos imaginar, vamos desenhar um caso prático. Sendo muito prática e sendo muito direto naquilo que tu queres, pronto, que queres saber, um apartamento ali no centro de Vagos, ronda sempre aqui os 1.400 euros metro quadrado, usado, ou seja, um T2, agora se fechou um T2 ali no centro, 150, anda aqui na hora destes valores. Depende sempre muito, lá está, de como está o imóvel, idade, todas as características, elevador, não tem, como é que está equipado, pronto, todas as suas questões, mas anda aqui na ordem destes valores. Agora se viermos aqui para esta zona que também está em grande crescimento, que é a nossa Praia da Vagueira, pronto, os valores já sabem aqui um bocado, anda aqui na ordem dos 1.700 euros metro quadrado, mais coisa, menos coisa. Ok. Assim já ficas com uma ideia mais prática. Eu vi que se formos aqui à construção nova, ainda leva aí um acréscimo, normal. E em termos de financiamento, portanto, os jovens têm de reunir estas condições de terem um contrato de trabalho efetivo. O que é que, portanto, agora ainda há muitos jovens que têm contratos a prazo, que começam as carreiras numa fase mais tardia da vida. Isso prejudica, depois, em termos de relações com o banco? Prejudica. É um facto. Tu precisas de estar a trabalhar, ou seja, de ter rendimentos para poderes financiar. O banco não te vai emprestar dinheiro se não lhe des garantias. Claro. Pronto, e se tu não tiveres rendimentos, ou se tu andares a estudar até mais tarde, sem lá está esta entrada de rendimentos, o banco demora este processo. Uma pessoa que começa a trabalhar aos 18, 19 anos, pronto, num trabalho normal, chega ali aos 23, 24 anos, possivelmente já consegue fazer uma aquisição, ou até mais cedo, isto depende sempre um bocado, enquanto lá está, se estiveres a estar aos 27, 28, à partida, em processos normais, nunca vais fazer uma aquisição antes desse tempo. Mas a questão da idade é um fator, ou seja, eu acho que existe muito esta ideia, e eu própria até tenho muito esta ideia, que os bancos não confiam muito nos jovens. Como é que se pode contornar esta situação do financiamento? Isso é, se calhar, uma ideia mal passada. Os bancos confiam em números. Se houver, lá está, rendimentos, X, valor entrada de rendimentos, eles disponibiliza X. Não há aqui diferenciação se é jovem, ou seja, tem X. Ou seja, a idade não influencia em nada a tua credibilização perante o banco? Não, a única coisa que a idade influencia é o prazo máximo a nível de empréstimo. Okay. É o único fator idade. De resto, não. Pronto, sim, outra das coisas que eu tinha aqui era realmente o contrato a prazo, porque em Portugal as empresas demoram ainda algum tempo a efetivar as pessoas, muitas vezes fazem contratos a termo certo, e acho que isso, lá está, essa instabilidade também de emprego acaba por condicionar muito os jovens, e é o que leva àquilo que estávamos a falar há bocadinho, os jovens muitas vezes a arrendar. Sim, se o jovem for também minimamente racional, não sabe se vai estar ali até quando, depende sempre de onde está empregado, porque hoje em dia também sabemos que as fábricas, um trabalhador comum, aproveita ali o máximo de contratos a curto prazo, e depois a nível de indústria, também, como há muita
pronto, há muita gente à procura de trabalho, aproveita aqui as isenções que têm e mandam as pessoas embora. Isto também dá alguma intranquilidade, claro que dá a nível de aquisição. Se tu tiveres um contrato definitivo, aí já consegues estar mais tranquilo e pronto, tens mais capacidade para pensar em tudo isto. Sim, tu falavas no outro dia de um casal jovem que tu fechaste um negócio de um apartamento. Se calhar podes-nos contar um bocadinho, eu sei que não foi em Vagos, mas podes-nos contar um bocadinho, eles sendo jovens, acabam por ser aqui um exemplo, ilustra um bocadinho como é que eles conseguiram tão cedo adquirir um imóvel. É preciso serem duas pessoas, é preciso ser sempre um casal, isso ajuda. Certo, sem dúvida alguma que ajuda, porque são dois rendimentos. Mas isto vai bater naquela tecla que eu te falei da informação. Foi um processo que correu lindamente, porque os clientes desde muito cedo estiveram informados, foi feito passo a passo, tiveram questões, perguntaram, ou seja, nunca houve aqui uma surpresa a nível de valores, nada. Foram sempre muito bem acompanhados. E foram realistas, não é? Sim, sem dúvida, e conseguimos fechar o imóvel, estão super contentes e ainda hoje mantenho o contacto, e eu sem dúvida alguma também estou contente por eles, porque no fundo são aqui pouco mais velhos que eu, mas fizeram aqui a sua primeira aquisição e pronto. Ok, e agora na escolha do imóvel, que fatores é que devem ter sido em consideração quando estás a escolher um imóvel? Ou que plataformas é que deves usar? Devemos sempre fazer uma visita presencial, não é? Eu sei que parecem coisas básicas, mas vamos ter em consideração todos os fatores. O que é que importa mais? Quando estamos a escolher um imóvel. Para já perceberes realmente quais é que são os pontos que efetivamente não dispensas. Depois há aqueles pontos que são facultativos. E basicamente ando aqui à volta disso. Agora, a questão de ser aqui um imóvel mais antigo, a idade também mexe. E outra coisa que eu também tento incutir sempre aqui nos meus clientes é o fator de valorização. Aconselho sempre, dou sempre aqui a minha opinião, nunca forço nada, mas passo a ideia, porque se estamos numa zona que está aqui num ascendente, e vai estar muito em crescimento. Eu vejo muitas casas a serem erguidas e vejo cada vez mais pessoas a mudarem-se para os arredores de Aveiro, porque Aveiro também está a crescer. Certo. E portanto os subúrbios acabam por ir acompanhando esse... E os valores aqui de Aveiro estão, lá está, estando a crescer, as pessoas também vão aqui para as imediações e não só. Vagos está a crescer bem, a nível da habitação, a nível do turismo, já vemos aqui muita gente aqui na praia. Se formos para a parte da indústria, temos aqui duas zonas industriais. Com grandes empregadores, não é? Sim, a de Vagos aqui com larga escala, a de Sousa também a crescer praticamente de dia para dia. Ou seja, Vagos também é aqui um concelho forte. Pronto, aqui os nossos vizinhos Ilha também. Pronto, são tudo aqui coisas Estamos no litoral, que é outra vantagem. Certo. Isso é muito fácil de perceber. Tu aqui estando em Vagos, no centro de Vagos, tu demoras pouco mais de 5 minutos a chegar à 17, pouco mais de 15 minutos a chegar ao centro de Aveiro e cerca de 10 minutos a chegar aqui à praia. E ainda acaba por ser, apesar de termos todos os serviços, eu acho que, eu digo sempre isto, acaba por ser um sítio tranquilo em que tu tens espaços verdes, não tens de lidar assim muito com o trânsito, consegues estar relativamente seguro, entre outras coisas, não é? Que numa grande cidade às vezes não tens lugar de estacionamento, etc. Sim. É tudo mais um filme. Isso é uma grande vantagem. Tanto lá, eu uso aqui mais o centro e a praia porque são aqui as zonas de mais volatilidade. Mas acontece um bocadinho pelo concelho todo. Tu acabas por ter toda aquela nacional que corta Vagos de um lado ao outro, e lá está, como mencionaste, tens zonas e boas zonas de espaços verdes, tens praia, tens turismo, a Câmara tem-se preocupado até bastante em fazer crescer Vagos e nós podemos ver isso aqui com a questão aqui da praia, com todas, agora no verão, todas as quartas-feiras havia aqui um conjunto, tiveste aqui o festival, o Gourmet, ou seja, tiveste aqui uma série de festivais que dinamizam a cidade e chamam pessoas para cá. Tu já há uma série de anos que tens o festival do metal cá em Vagos. Sim. Há um número mais reduzido de anos mesmo no centro de Vagos, na Quinta do Ega, num excelente espaço de verde, que eu até costumo usar e toda a gente
certamente que usa. Pronto, Vagos, precisa aqui, pronto, mais aqui umas nuances, mas a nível de serviços tens tudo aquilo que precisas. Sim, agora se calhar para darmos seguimento àquela questão mais prática, em termos de custos adicionais, que coisas é que nós temos de estar preparados? Temos de ter um género de um fundo de maneio que nos possam ajudar a depois a gerir os custos de uma casa, não é? Vamos imaginar que já temos a casa em pé. Uma casa envolve muitos custos de manutenção, ou imaginemos que compramos um imóvel que depois até nem estava assim em tão bom estado como nós pensávamos. Como é que podemos prevenir estes imprevistos? Certo, tens logo aqui à entrada, tens logo aqui uma questão boa nesse sentido, que é o fator banco, no caso quando recorres aqui à banca, porque tens aqui uma margem, tens aqui um teto, e se a tua taxa de esforço, tens de ter aqui uma boa taxa de esforço. Taxa de esforço, ou seja, já te limita aqui um bocado, ou seja, é uma taxa que o banco vê que até onde tu podes ir a nível de prestação, porque depois o banco sabe fazer contas, claro, e percebe que tu vais precisar de X para o teu dia-a-dia. Que lá está, o banco só te vai emprestar dinheiro quando lhe des segurança, e dar-lhe segurança é teres aqui um valor de prestação abaixo da tua taxa de esforço, porque acima ele nem sequer te empresta. Não podes gastar o ordenado todo numa prestação ao banco, não é? Eles sabem que isso não vai acontecer. Não, é inviável, não acontece. Pronto, mas é preciso aqui também de muita gestão da tua parte, e pronto, também depende aqui de ativo para ativo. Mas sim, é um bocadinho isto. Agora, para terminar, eu gostava que tu, da tua experiência, nos falasses dos principais erros que os jovens podem cometer na compra de uma casa. Se calhar muito por causa dessa falta de informação que já falámos, mas quais são assim, se calhar, os 3 principais erros que os jovens cometem na compra de um imóvel? Foi aquilo que nós conversámos no início. Não se informarem, irem além das suas expectativas. Hoje em dia o jovem entra no mercado, o jovem e até podemos estender isto a larga escala, a nível de idade. As pessoas entram no mercado sem realmente perceber se conseguem lá chegar, ou seja, andam iludibriadas, andam a criar ilusões nelas próprias que depois não se vão concretizar e pronto, e vão ficar aqui receosas, não se vão identificar com nenhum ativo e pronto, é um bocadinho aqui isto. Esta é sem dúvida alguma aqui o ponto negativo que eu vejo. Ok. Acho que então está tudo da minha parte. Não sei se tens mais alguma coisa que gostavas de acrescentar que eu não mencionei. Não tenho aqui grandes questões. Pronto, obrigada então. Gostámos muito de ter aqui. Eu é que agradeço.